temos, tudo que temos. É nós, é nós, é nós. Tudo que nós temos é nós. Rapaz, tem que tomar um banho de arruda com essa provocação que você fez aqui no Conversei. Ai, muito bem-vindos aí. Que todos sejam bem-vindos, né? Que a gente possa vir para o bem. E aí, essa Conversei de hoje vai ser com a provocação do Felipe. Tudo bem, Felipe? Oi, Carol, como é que você vai? Eu tô bem, eu estou bem. Como é que vai, né? Eu lembrei do nosso último Conversei, né? Como vai? Você fez provocações tão interessantes, né? Mas estou bem, me sinto bem neste momento. E me sinto bem em poder bater mais esse papo com você aqui no Conversei. E você que está com a gente agora também, sinta-se acolhido e acolhida. Olha, Carol, essa provocação que eu escolhi para hoje aqui, na última participação você escolheu a provocação, hoje eu te mandei essa que vem do Emicida, quando ele, naquela música tão bonita que é Principia, ele diz assim, tudo que nós tem é nós. E aí? Pois é. Quem é esse nós, né? Acho que você traz essa provocação, a ideia aqui é ser uma pílula, né? Então, você traz essa provocação e a gente provoca um pouco mais. E provocare é um chamado, né? Um chamado para nós, hoje, né? Para a gente ser nós, de fato, né? Que é um pronome pessoal que vai trazer um apelo, de fato, né? Quando a gente fala isso, e você na sua provocação, eu vejo que é um espaço de resistência da gente, pelo menos, entender quem é nós, né? Quem é nós? Que nós é esse? Né? Esse é o primeiro ponto que você traz, Carol, e aí eu já vou pegar a tua fala na metade aqui para te provocar mesmo, porque quando a gente fala de coisas assim, é importante que a gente trate com um jeitinho as palavras, né? Porque a nossa brincadeira é essa, né? E quando você fala do nós, é a primeira pessoa do plural. Ela é composta por duas entidades, pelo menos, né? Pelo menos duas entidades. A gente poderíamos ter eu e tu formando este nós. Então aí tem, de forma muito básica parece, mas é importante, a ideia é que existem dois seres que fundam um nós. Ou mais seres, mas no mínimo dois que fundam um nós. Então eu te provoco nesse sentido. Será que dá para fazer um nós sem a compreensão de que são dois que se unem, nesse caso aqui, quando o Emicida fala que tudo que nós tem é nós, é nesse sinal de resistência, de abrigo, de acolhimento, de parceria, ao mesmo tempo seguimos sendo eu e você. Não existe uma entidade única chamada nós, existem seres que se abraçam. A pergunta é se a gente se abraça porque nos abraçamos e se seguimos sendo seres apesar de estarmos abraçados, para não perder a individualidade, né, Carol? Exato. E você sabe que a brincadeira da língua portuguesa, que é encantadoramente sacal e muitas vezes muito nessa... E eu digo sacal de chata mesmo, você tem que entender tudo, né, dela. Ela é muito profunda, né? E a língua portuguesa traz o nós, que eu falo nós, o nós e o nós. A gente tem que desatar os nossos nós. A gente não tem que ser prisioneiro de ninguém. Né? Para estar junto, a gente não precisa estar preso. Né? Se não vale a primeira frase com um cheiro doce de arruda, né? Da música do Emicida, né? E quando você fala de... Desculpa, pode concluir, Carol. Inclusive essas entidades que a gente vê, sente, né, nos 5 sentidos, e as outras que a gente sente nos outros sentidos, né? Que tem a ver, muito mais do que crença, tem a ver com confiança. Quem é que a gente quer confiar para chamar de nós? A não ser todos e todes. Sim. Sabe que na própria música, quando depois desse refrão, que ele fala várias vezes tudo que nós tem é nós, depois vem exatamente o que eu acho essa brincadeira com as palavras que você falou do nó, o nó mesmo, né, que a gente dá um nó, e isso
serve para criar algumas situações de segurança, né? Porque um nó bem dado ele segura, mas quando isso transforma num aprisionamento, num acanhamento das identidades, é um problema. Tanto que eu imagino que o Emicida faça essa mesma provocação, porque logo depois desse refrão, que ele fala várias vezes, tudo que nós tem é nós, ele fala, cale o cansaço, refaça o laço, ofereça um abraço quente, a música é só uma semente, um sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Então ele vai do nó ao laço. Você já abraçou alguém, de fato, né? Falo você, Felipe, e quem está nos ouvindo, e que chega uma hora que assim, pelo amor de Deus, me solta, né? Olha, é um abraço quente, legal, mas agora tá ficando meio grudado, tá meio, né? O suor, né? Tá soando de forma irritada. Eu fico irritada com alguns abraços. Sim, assim como eu fico irritado com um aperto de mão frouxo, parece que você tá pegando um peixe morto, sabe? Rapaz. Então são os excessos de invasão nos eus. E aí o nós, aí pensando no plural, que é o bom encontro, que é uma boa parceria, que é um bom relacionamento, que é uma boa sociedade de empresa ou uma sociedade de sociedade, são essas nuances que a gente ainda está tateando, me parece, porque como a gente tem um processo de individuação que ainda é acanhado, a gente confunde muito individualidade com individualismo, estou falando a gente como humanos e humanas, aí me parece que a gente tem que aprender muito a dar esses passos para dentro, ou se você quiser um pouquinho para trás, para se preparar, como indivíduo que sabe o seu lugar, que sabe o que te basta, que sabe o que quer ou não quer nas suas parcerias, e aí sim, quando vamos ao encontro do outro, nossa presença é menos vampiresca, ou como disse um professor uma vez, é menos almívora. São os devoradores de alma, que vão sugar do outro aquilo que não estão desenvolvendo em si. E ao mesmo tempo te jogo essa, Carol, será que dá pra gente se desenvolver sem o eco do outro? Então, eu vejo que essa preparação é uma prepotência, porque eu sempre espero surpresas, por mais preconceitos que eu tenha. Né? Então, acho que a gente tem que ir encontro do outro, e é nós, tá certo? Quando a gente vai, é nós, é porque a gente o encontro do outro já está mais sereno, né? Já pousa num pré-nome, né, em qual você sabe chamar o outro de outro. Isso. E você de você. Né? É nesse ponto que eu tô tocando, Carol, e assim, só pra te provocar mais nisso, que é uma curiosidade muito grande que eu tenho no meu próprio processo. O que é tarefa individual, e eu concordo contigo que é difícil a gente falar, o mundo, peraí, eu vou passar uns anos aqui me conhecendo, depois eu volto pra você. Cada um faz o que quer, mas eu acho que isso, eu não sei se é por aí. Ao mesmo tempo, algumas fundações, alguns pilares, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de noção da gente, né? Como é que a gente vai se conhecer? Ermitão é uma porcaria, para não falar um palavrão bem grande. Então, a porcaria que inventaram, que a gente se descobre no eu para o eu do eu. A libertação do eu, que é justamente um pouco do budismo também, né, que a gente precisa se olhar, a gente se conhece se olhando para o outro, né, e um pouco de forma existencialista. Mas, de fato, hoje, a gente se conhece cheirando o que é desagradável, o que é agradável, não só a mim, mas ao filtro que há em mim. Né? E esse filtro que há em mim é que vai dizer quem sou eu e quem é o outro, inclusive para chamá-lo de companheiro, que é uma palavra, se você me permite, e aí eu te faço uma provocação, com quais pessoas que você deseja comer junto. O Rubem Alves fala que companheiro é partilhar do mesmo pão. Sim. A gente não é nós se a gente não partilha do mesmo pão. Há um tempo atrás, eu achava que eu era uma puta de uma revolucionária. E puta significa aquela que faz as vezes de, em hebraico. Era uma puta de revolucionária. Aí eu descobri, no partir do pão, com uma pessoa em situação de rua, com as unhas sujas e com baba, que eu, de fato, preciso, para ser revolucionário e sair da caixinha, como a gente fala semana passada, daquele rato que corre entre ele mesmo, que acha que ele é ele, mas nem ele sabe quem ele é.
é conseguir olhar para o outro como outro e comigo me identificar no que eu existo de humano com o outro. Isso, para mim, é o exercício do amor, inclusive que termina a música, né? Com o pastor falando. Sem dúvida, sem dúvida. A complexidade é interessante nesse caso, né? Quando a gente fala de complexidade, não como uma coisa difícil, mas a complexidade são os vários ângulos desse entendimento desse nós. E de verdade, eu não queria me ater a quando a gente fala do nó, como o nó do marinheiro, ou o nó da lona do circo, como fundamentos importantes também, porque de alguma forma fazem sustentar algo. Agora, quando a gente fala desse nó, que é um nó do aperto, que é esse nó que nos acanha como indivíduos e grupos, aí eu prefiro o laço. Porque no laço você tem a possibilidade de uma forma mais fluente. Isso, você tem. Ele cumpre um papel de união, mas ele tem no seu formato, na sua concepção, uma possibilidade até democrática de desatar o laço. Porque uma criança desata um laço, mas uma criança não desata um nó, necessariamente. Então acho que as nossas relações, os nossos nozes, os nossos nozes parecendo-se muito mais na sua capacidade democrática de fluência de entrada e saída com um laço, mas que também traga, quem sabe, essa potência importante que os nós têm de manter boas parcerias, para a gente não entrar numa de que tudo que é líquido é bom, pensando na metáfora do Zygmunt Bauman, quando ele aponta que as nossas relações estão mais líquidas porque o sólido está se desmanchando. Eu gosto da ideia da fluência, ao mesmo tempo eu gosto da ideia também, e obviamente tem questões minhas aqui, eu gosto da ideia de ter umas coisinhas assim que eu consigo tatear, segurar. Não segurar para impedir de ir, mas segurar para apreciar com todos os sentidos. Mas tudo é tátil e tudo é fluido. Né? Eu digo isso porque assim, a gente é feito desse tudo. Né? Essa ideia de nós, a gente não está falando só também de pessoas. Uhum. A gente está falando também do planeta, do universo. Uhum. Né? Então, quando eu penso que uma estrela que morre, né, ou talvez morre porque deixa de ser a estrela dentro do que a gente concebeu que é estrela, uhum. Né, e aí está a minha religião, por exemplo. Né, a minha religião é essa transformação constante do universo, né, que eu acho que é fascinante. E a gente é um ser, junto com a natureza, junto com aquilo que a gente nem conhece ainda, né. Eu tenho saudades de verdade, Felipe, daquilo que eu não sei quem sou. Sim. Porque quando você fala nós, eu tenho que entender que eu faço parte também desse grupo nós, tá certo? E esse grupo nós não são só de pessoas, porque a gente é um carentão, a gente sempre pensa em pessoas primeiro, né? Até porque é uma forma da gente se identificar, é o idem, né? Uhum. Mas a gente está pensando também, eu sou um tsunami, eu sou um ar que é poluído. Então, essa coisa até mais holística, e de fato, a gente hoje é um vírus, né? E que, oxalá, a gente pense que esse vírus, ele possa ser regenerado diante do quem a gente é. Não é a gente que tem que entender o vírus e o vírus tem que entender a gente tem que saber conviver com isso, né? Essa convivência é que traz o nós, e aí nessa convivência precisa ter processos equânimes. Sim, esse ponto eu queria pegar daqui, Carol, até para te perturbar também, e com relação ao tempo, né? Porque a gente fez um desafio quase impossível, né? A gente gravar essas pílulas com cerca de 15 a 20 minutos, e faltam 5 minutos para a gente chegar a 20. Tá? Eu vejo que você está calma,
calma, Eu tô muito a gente calmo. não vai receber nenhum troféu. Não, eu tô muito calmo. Não se parece. Se a gente conseguir, a gente chega lá. Se não chegar lá, a gente nem sabia onde que era lá mesmo. Não, eu quero bater essa meta, né? Mas quando você falou do vírus, eu queria puxar essa minha consideração aqui, e aí já encaminhar a minha participação na pílula também. Quando a gente fala de um vírus que vem e nos afeta de uma forma tão potente e nos deixa com as calças na mão mesmo, literalmente, né? Nesse caso a gente está sem saber o que fazer ainda com esse vírus, é porque era um vírus que a gente não conhecia. Era um vírus que fazia parte de um outro lugar. Era um vírus que a gente pode chamar, nós éramos selvagens para esse vírus e esse vírus é selvagem para a gente. Ele não participava do nosso grupo. E é por isso que ele nos causa um estranhamento e um nocivo numa primeira instância. E com isso eu queria fazer essa ideia. Isso não é bom nem mal, é o que é. O que eu quero fazer, uma provocação, é o quanto e como a gente se aproxima do outro que a princípio nos é estranho, e o quanto a gente consegue, na nossa oferta a isso, na nossa oferta ao encontro, a gente oferecer tijolos para as pontes, e não apenas demandar tijolos para as pontes, mas oferecendo uma parceria que em alguns projetos eu vou ter que começar oferecendo mais, em outros o outro vai oferecer mais, e que ao construir uma ponte mínima a gente se visite, e ao se visitar ter também a decência, a dignidade de entender que nem todos os nós formarão bons nós para uma proximidade mais íntima, mas isso não significa que porque não somos nós, eu quero te aniquilar, porque somos diferentes. Então era esse posicionamento assim, no sentido de que como a gente assume responsabilidade pelo nosso papel no nós, na fundação do nós, no teste do nós e na dignidade de dizer tchau para esse nós, porque fundaremos outros nós com os quais teremos mais proximidade, sem querer aniquilar o nós anterior que não foi o meu nós. Você já sorriu para alguém que você não queria sorrir? Muitas vezes. A música traz um pouco, talvez, dessa resposta, pelo menos a resposta que eu entendo hoje, que eu compreendi hoje, que o sorriso é uma língua universal. Uhum. Né? E você, como um bom palhaço, sabe disso, né? Esse nós, ele parte do princípio de um acordo, de um acordar, né? De um acordar com base em afetos. E afetos não se tem diante do que eu sinto, né? Ou que o outro sente, mas do que todos sentem. Essa ideia, ela é onírica, porque ela é um sonho, é uma utopia, e considero que a gente é portador de pílulas de utopia, né? Então, considero que essa resposta, e quando eu falo considerar, assim, é com o sideral, com todos os movimentos do universo, né? Considero que somos muito, muito frágeis, né? E por sermos frágeis, quando a gente nasce, a gente chora. Quando a gente chora, quando a gente sorri, a gente morre. Que a gente possa morrer diante desse eu tão imbecilizado que a gente vem vivendo, em que eu só sou eu porque eu sou a mais que os outros, ou em comparação aos outros, mas eu sou só eu porque eu sou só eu mesmo, gente. É essa a nossa vida. E é tão bom. E é tão mais simples ser só eu, né? Que nem um galho de arruda só vai me proteger, né? Mas, assim, o que eu considero disso daí, Felipe, é que a gente precisa voltar a uma simplicidade nessa relação e nesse sorriso para com os outros, né? Esse concordar, ou seja, fazer um laço no tempo da delicadeza do outro, né? Tem que ter esse espaço de escuta e tem que ter esse espaço de fala como resistência. Não a mim,
mas o que significa esse planeta, o que significam as pessoas, o que significa todos esses mortos que nós carregamos com mãos de sangue. Sim, sim. Bom, minha cara, proponho que a gente se despeça. Eu posso fazer uma proposta para a gente terminar aqui, depois que eu acho que vai abraçar essa sua fala, que é o último trecho da música, que é recitado pelo pastor Henrique Vieira, um moço encantador, né? Pastor Henrique Vieira, e ele diz assim, ó: filho, abrace sua mãe, pai, perdoe seu filho, paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente à minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo o que amo no castelo da minha imaginação, mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho para viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar para a comunhão. Nele eu serei um com o mundo, até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo, e eu pinto tudo em amarelo. Lindo. É o exercício em amarelo. Lindo. Vamos exercitar o amor em amarelo. É um pastor. O pastor é isso, né? Olha para todas as suas ovelhas e se considera um servo delas. Oxalá, que a gente possa principiar, sim, né, diante de pastores que olham para todos e todos. E eu considero o próprio Emicida, com a licença poética, um pastor, né? Porque esse moço, o documentário que ele fez, o documentário Amarelo, né? Tudo para Ontem, super recomendo, porque ele é um pastor nesse sentido de chamar a gente para perto, para a gente estar juntos nos assuntos que importam, né? E eu acho que é fundamental só recordar aqui, quando você começa a falar, olha para o seu pai, olha para o seu filho, o Emicida traz no filme, né, no documentário, uma coisa muito importante, o resgate com a Gaia, né, com a Mãe Terra, né, com cheiro de terra. A gente precisa resgatar como humanidade, humus, né, na nossa idade. Que a gente possa se resgatar com o outro, lembrando que a gente faz parte da história de humanidade. Que legado! E aí eu deixo a provocação nesse conversê. Olá, como vai? Tudo bem e você? Tá certo? Que humus! Que gostoso. Humildade. Humildade. Eu não vejo... É muito difícil nascer qualquer coisa no concreto. E, Carol, obrigado pelo papo. Obrigado você que está com a gente. Tem um papo antes desse já, tá? Dá uma olhadinha. Se o amor é amarelo, eu tenho o canal Caramelo. Uma rima para acabar mesmo o negócio. E se você tem um anzol, vai no canal da Carol. Sem anzol também pode ir, para você ver o que tem lá também. Não é para matar ninguém, não, viu? É só para estar junto mesmo, viu? Porque como é que é o negócio? Tudo que temos é nós. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Aí. Tudo que nós tem é nós, gente. Beijo. Obrigada, beijão. Obrigado. Até a próxima. Tchau.